Eu começo perguntando para o Padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E aí, bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar a verdadeira história do Natal. Será que vocês sabem quem é esta figura aqui? Uma carinha colocada na nota, nas moedas. Será que eles colocaram sem motivo algum, uma cara dessa que vem há muito tempo? Você vai saber quem é esta pessoa, você vai saber como começou o Natal, por que colocamos presentes debaixo das árvores, vai saber também por que muita gente faz esse diz que é o sinal da cruz, na verdade é um T, né? Você vai saber também por que muita gente comemora a Quaresma, e tudo isso vai estar aqui nesse vídeo aqui. A verdadeira história do Natal. Todas as vezes que você olhar para o presépio, você sabe muito bem definir ali os personagens. Mas onde está você no presépio? Onde está você? A próxima vez que olhar para o presépio, veja você lá. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. A verdadeira história do Natal vem de rituais a deuses pagãos. Era um dia consagrado à celebração do Sol Invicto. O Sol tem sido cultuado como um deus em diversos lugares. Em greco-romano como Apolo, Ra como o deus egípcio, Utudos na Babilônia, Súria na Índia e também Baal e Mitra. Mitra era muito apreciado pelos romanos. Em seus rituais, apenas homens participavam. Era uma religião de iniciação secreta semelhante aos que existe na maçonaria. Aureliano, imperador da Roma, estabeleceu no ano de 273 d.C. o dia do nascimento do Sol em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significava o nascimento do Sol invencível. Todo o império passou a comemorar neste dia o nascimento de Mitra Menino, deus indo-persa da luz. Era também nesta noite o início do solstício do inverno, segundo o calendário juliano, que seguia a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, festa em homenagem a Saturno. Era, portanto, solenizado o dia mais curto do ano no hemisfério norte e o nascimento de um novo sol. Estas festividades pagãs estavam muito arraigadas nos costumes populares desde os tempos imemoráveis para serem suprimidas com a chegada do cristianismo, que foi incluso como religião oficial por decreto de Constantino em 317 a 337 d.C., então imperador de Roma. Constantino, como antigo adorador do sol, sua influência foi configurada quando ele fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã junto com a Igreja Católica Romana, que viu a oportunidade de levantar sua bandeira. Ele, de comum acordo com a Igreja, transformou as celebrações de homenagens a Mitra, Baal, Apolo e outros deuses nas festas do nascimento de Jesus Cristo, uma forma de sincretismo religioso. Assim, rituais, crenças, costumes e mitos pagãos passam a ser patrimônio da nova fé, convertendo-se deuses e ídolos locais em santos, virgens em anjos e transformando ancestrais santuários em igreja de culto cristão. Deve-se levar em consideração que o universo romano foi educado com os costumes pagãos, portanto não poderia ocorrer nada diferente. No Antigo Egito sempre existiu a crença de que o filho de Ísis, rainha dos céus, nasceu precisamente no dia 25 de dezembro. Ísis, algumas vezes, é mãe, outras vezes é virgem, que é fecundada de maneira sobrenatural e engravida do Filho de Deus. Comparando isso a Maria, mãe de Jesus, não é coincidência. Mas onde tudo começou?
Essa história é antiga e macabra. Já deixo bem claro que foi bem pesquisada e os fatos são de pesquisadores, arqueólogos, manuscritos eruditos, Bíblia, entre outros. Tudo começou quando Noé embriagou-se de vinho e Cã viu a nudez de seu pai e numa afronta àquela época foi caçoar falando para seus irmãos e irmãs que seu pai estava bêbado e nu. Sem Jafé, seus irmãos foram de costa com o pano e cobriram seu pai, que no outro dia, ao descobrir, amaldiçoou Cã. Do filho de Noé, Cã, nasceu Cuxi. Cuxi gerou Nimrod, ou Nimrod, que significa rebelado ou os que se rebelam. Ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. No início, o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reabotir e Calá. Vejam em Gênesis capítulo 10, do 6 ao 11. Ele também fundou a Grande Babilônia, cidade onde saiu a maioria dos ídolos pagãos. Cidade que é tanto falada em Apocalipse. Mas isso é uma outra história. O fato é que ele tinha ódio de Noé e de Deus por causa da maldição jogada em sua família. E quando fez a cidade de Babel, construiu nela uma grande torre, numa afronta ao pacto que Deus tinha feito com Noé, dizendo que não mandaria mais dilúvio contra a humanidade. Nimrod, desacreditando, ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre tão alta que não poderia ser atingida pelas águas se viesse outro dilúvio, e também vingaria a destruição dos seus antepassados. Pesquisadores contam em suas descobertas em livros e papiros antigos sobre a velha história, onde se tem um relato mais profundo sobre o assunto, que Nimrod subia pela manhã na torre e do alto era adorado pelo povo como o rei dos céus e também como Deus Sol, ou seja, o mesmo que Ra ou Horus, que é tanto cultuado na maçonaria e outras seitas. As torres de Babel são vistas em vários lugares pelo mundo, inclusive também em novelas, num claro sinal de reverência e homenagem. Nimrod teve como mulher Semíramis, sua própria mãe. Ela foi uma rainha mitológica que, segundo as lendas gregas e lendas persas, reinou sobre a Pérsia, a Síria, a Armênia, Arábia, Egito e toda a Ásia durante mais de 42 anos. Foi fundadora, junto com seu filho e marido, da Babilônia e de seus jardins suspensos. Ela é a mesma que está nas notas e nas moedas do nosso dinheiro. Ou vocês acham que eles iriam colocar a face de uma mulher desconhecida? Ou sem significado algum? Tudo por eles é bem pensado e programado. Semíramis também é chamada de Ísis, Artemis, Astarte, Cibele e muitos outros nomes. Também é Diana, deusa dos Efésios, a mesma que é a Mulher Maravilha, que se chama Diana. Também ela está na Estátua da Liberdade, em Columbia Pictures da Sony e por aí vai. Eles sempre dão um jeito de adorar esses demônios malditos de alguma forma. O ministro cristão Alexander Hislop, um grande estudioso da história, em seu livro Os Dois Babylons, de 1853, afirma que Semíramis era uma pessoa real da antiga Mesopotâmia. Ela era adorada como Istar e seu filho como Gilgamesh, bem como os vários membros de sua corte e também seu marido Nimrod. Hislop falou sobre lendas de Semíramis sendo levada por pombas. Ele se referiu aos escritos pelos padres anti-Nicéia da Igreja Católica, que atribuíam a ela o status de Rainha do Céu, e seu filho como Divino Tamuz, um deus da vegetação. A figura de Semíramis foi mais tarde evoluída para a Santíssima Virgem Maria, de acordo com o livro de Alexander Hislop. Semira, agora que se casou com Deus Sol, começou a se auto-intitular Deusa Lua. Quando vê que Nimrod não tem limite na sua desobediência, Sem, filho de Noé e tio-avô de Nimrod, mata-o, com esperança de acabar com tudo aquilo. Seu órgão sexual deve ter sido decapitado e queimado, pois não foi encontrado por sua mãe, que conseguiu reaver o resto do corpo de Nimrod. E hoje em dia vemos uma homenagem ao pênis de Nimrod em vários lugares no mundo, só que agora é chamado de obelisco. Aqui na Praça de São Pedro, a gente vê esse obelisco, ele é do Antigo Egito e diz que o Papa Sisto V colocou uma parte da cruz original de Cristo lá em cima do obelisco. Vejam só quanta loucura eles fazem pelo mundo. Esse obelisco está espalhado pela terra e é uma representação do órgão sexual de Nimrod. Mas vamos para frente. Mas como Deus poderia morrer? O povo começou a questionar Semíramis. Para evitar confusões, ela disse que ele não morreu, apenas voltou para o seu lugar de origem. Afinal, se ele tivesse morrido mesmo, o sol não nasceria mais e nem continuaria brilhando. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas isso não é possível, afinal seu filho marido está morto. Ela mente novamente, desta vez
para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de Deus, a engravidou. Semiramis chama seu filho de Tamuz, e para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. Daí surge a primeira ideia de reencarnação no mundo, que hoje em dia é difundido tanto aí como Allan Kardec, Chico Xavier e muitos por aí. Um certo dia, quando estava no bosque, Tamuz morre acidentalmente por um porco do mato, e seu corpo é encontrado em cima de um tronco de uma árvore. Mais uma vez o povo pergunta como é que um deus pode morrer, e Semiramis de novo diz que ele voltou para o seu lugar de origem. Daí começou a festa natalina e a quaresma, pois na árvore que morreu Tamuz, o povo vinha deixar presentes. Daí que surgiu a árvore de Natal, onde muitos colocam presente embaixo da árvore, fazendo um ritual sem saber mesmo o que estão fazendo. E por ter sido morto por um porco, Semiramis proibiu o povo de comer carne por 40 dias em homenagem a seu filho, e para que ele seja sempre lembrado nesta data. Daí que veio a quaresma de hoje em dia. Hoje também o povo faz o sinal da cruz, quando passa por igrejas, cemitérios e etc. Este sinal da cruz é o T de Tamuz, que era feito na época. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o rito, essa é a letra do rito. E marca com um tal, ou seja, com o sinal da cruz, um T. Questo è tanto importante, insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce. Eles também foram adorados em forma de fogo como chamas de tocha pelo povo pagão. Hoje são representados nas velas, que muitos acendem, seja por pessoas mortas ou em procissões. Depois disso, Deus destruiu a Torre de Babel e confundiu a linguagem do povo, que já não se entendiam mais. E aqueles que se compreendiam faziam grupos e dividiram-se por todos os lugares. Da Babilônia eles vão para a Pérsia. Agora Nimrod, Semiramis e Tamuz são uma trindade na Pérsia, que era representado na mesma forma que a egípcia. Depois cai a Pérsia e começa a surgir um novo império através de Alexandre. Com isso a Grécia começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Nimrod se torna Zeus, Semiramis Afrodite e Tamuz agora é Eros. Mais uma vez cai a Grécia e eles migram para o Egito. Surge então Osíris, que é Nimrod, Ísis, Semiramis e Horus, que é Tamuz. Depois surge o Império Romano e eles mais uma vez se disfarçam de Saturno, que é Nimrod, Vênus, Semiramis e Cupido, Tamuz. Para não alongar muito o vídeo, mais para frente eles tornaram-se a trindade profana: Nimrod pai, Semiramis mãe e Tamuz o filho. Constantino, para obter o apoio dos cristãos, prometeu cristianizar o império se vencesse. Os cristãos o apoiaram e numa batalha no ano de 312 d.C. ele venceu e como imperador e Pontífex Máximo declarou o cristianismo a religião oficial do império. Muitos se tornaram cristãos para agradar o imperador. Para um povo que adorava centenas de deuses, isso não era difícil, e bem cedo começou a se formar um sincretismo do cristianismo com o paganismo. As imagens pagãs foram sendo reintroduzidas com nomes cristãos. Vênus e Cupido passaram a chamar Maria e o menino Jesus. Ela foi honrada como a rainha dos céus e se tornou a mediatrix entre Deus e os homens, exatamente como era na religião babilônica. Semiramis e Tamuz são conhecidos pelo mundo como Astarote Baal na Fenícia, Sta Oinana na Síria, Ísis e Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma, e agora para nós como Maria e o menino Jesus. Nimrod como o deus Sol, Ra, Horus, e depois de reencarnado no seu filho Tamuz, virou Mitra, que é hoje cultuado no Natal como Jesus. Simplificando, esta é a verdadeira história do Natal, que foi instituído por Aureliano, imperador de Roma, e pela Igreja Católica, juntando com Constantino para o dia 25 de dezembro. Pegaram um deus pagão, rebelde, e que odiava a Deus o Criador, e colocaram o seu dia maldito para ser comemorado como o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. O que podemos dizer sobre isso? Que o homem é o verdadeiro causador de toda a maldade na terra, porque é corrupto, infiel, ganancioso, avarento, mentiroso e cruel, que sempre troca o verdadeiro Deus por fábulas e demônios que realizam alguns desejos carnais, mas que levam a alma para o abismo. Mas graças a Jesus Cristo que existem muitos homens e mulheres que são de bem pelo mundo, que servem a Deus e que um dia estarão com Cristo na Nova Jerusalém, morando com Ele e conhecendo a face do nosso verdadeiro Deus. Galera, vou ficando por aqui, mas antes vou mandar os salves pra galera. Fala galera interessante, aqui é Antônio Luiz, Marcolândia, Piauí. Essa galera show, canal muito bom. Valeu!
E o salve especial vai para Ana Priscila, Jack, Johnny Kochev e para a pastora da Casa de Oração Novo Tempo, Jennifer de Campinas, São Paulo. Salve vai para Ibicoara, Bahia, Hacker BR11 de Fortaleza, Ceará, Sandro Ribeiro, Adriana Barroca de Natal, Rio Grande do Norte, Leandro de Glória do Goitá, Daniel Maurício, Riacho Fundo 2, Distrito Federal, Cordeiro Tony, Sazuki Uchiha, TV Sex, Gui FP8, Mitsu Play, Mix Ibiapaba, Cal Johnson, Novo Oriente, Ceará, Anderson Silva de Caraima, Paraná, Fernando de Cascavel, no Paraná, Saulão da 99, Taubaté, Miguel Vitor de Manaus, Amazonas, Eu Silva, N3 Apou, Bahia, se eu errei, perdão, Berg Fidelis, Victor Wolf, alô galera de Jequié, Anderson Fernandes do Rio de Janeiro, Douglas Ramos em Morro do Quadro, Vitória, Espírito Santo, Thiago Ventura no Acre, Revis Cruzer, Davi Rocha em Itabira, Minas Gerais, Delvani Santana em Caculé, Bahia, Anderson Silva, Canal TV Metal News em Caruaru, Pernambuco, Tio Reverso, Sofia Pluter, Victor Kert, Júnior do Grau em Primavera, Pernambuco. Um salve especial vai para São João Borja, no Rio Grande do Sul, Emanuel PVP, Só um Louco, Rock Leste e Ed Clay do Saques, que pede um alô para o Ministério Louvor Brasa Viva em Lagarto, Sergipe. É isso aí, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês todos tenham gostado, né, desse vídeo aí. Muita gente vai criticar porque sempre tem aqueles que são do contra, né, mas tem as pessoas que entendem e sabem a verdadeira história, vê que foi pesquisado, que são pessoas que escreveram um livro sobre isso, porque enquanto estava passando a época da Bíblia lá, estavam falando sobre os profetas, sobre Jesus, também tinha os outros livros que eram escritos pelos outros reis daquela época, tipo Nabucodonosor, Ciro, vários reis foram escritos sobre eles, e lá muitos foram encontrados pergaminhos, né? Foram pegados aqueles papiros antigos e os arqueólogos vão juntando e vão fazendo a história. Então foi pesquisado e é a verdade, a história do Natal é essa mesmo. Olha, eu vou abrir um precedente para vocês aqui. Você que ainda não mandou sua foto e seu áudio aqui para aparecer aqui no canal Nos Salves, nesse último vídeo agora, nesse próximo vídeo, vai ser o último vídeo que eu vou abrir esse precedente. Você vai mandar um vídeo falando sua cidade, seu nome e mandando um alô para o canal, ou então para todos aqueles que são inscritos no canal, a galera interessante. Você manda um pequeno vídeo, pode mandar até um vídeo também do seu canal, um pequeno vídeo do seu canal, para que a gente dê aquele empurrão para você ir começando aí, para ver se você tem muitos inscritos, tá bom? Eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, o número do WhatsApp, que é só para isso, para você mandar um vídeo, e esse próximo vídeo que vem vai encerrar. Depois não adianta você mandar o WhatsApp para mim, que não vai colar, tá bom? Eu agradeço a todos por todos estar inscritos no canal aqui, o canal está crescendo cada dia mais. Agradeço a todos e peço que todos sejam abençoados por Deus e por Jesus Cristo no coração. Eu vou nessa, encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!